A dor de viver sem a pessoa que você ama. A dor do luto é uma das dores mais inexplicáveis do mundo. E no bate-papo com a Raquel de hoje, nós vamos entender os fenômenos psicológicos que a dor do luto traz para nós, seres humanos. Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Raquel, sou estudante de psicologia e hoje estamos aqui no quadro Bate-Papo com a Raquel, onde eu falo sobre diversos assuntos e temas que podem trazer aí alguma coisa psicológica para sua cabecinha. Particularmente, eu não tive nenhuma experiência grande relacionada ao luto, lógico que já aconteceu comigo, mas nesse bate-papo aqui eu vou trazer algumas coisas relacionadas a perder, sobre esse luto da perda. Então, para você que está passando por um momento difícil agora, ou para você que tem medo de passar por esse momento difícil, esse vídeo vai ser ótimo para você dar uma clareza aí na sua cabeça. Então, para você que quer acompanhar mais vídeos assim bem psicológicos, veja o meu quadro de bate-papo com a Raquel, que tem outros vídeos muito legais lá, com outros temas também muito interessantes. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a dor da perda e a dor do luto. Só de imaginar essa possibilidade, muitas pessoas já sentem um aperto no peito ou aquela ansiedade. E quando essa perda realmente acontece, é como se uma parte de nós fosse embora junto com aquela pessoa. Por isso, antes da gente falar sobre qualquer coisa, a gente tem que começar do começo, sobre esse medo, às vezes excessivo, de perder alguém. E aqui, o luto, eu não vou só estar me referindo ao falecimento de alguém, tá? É sobre perder uma amizade, perder uma oportunidade ou perder aquele pet, sabe? Querendo ou não, esses sentimentos de perda são muito semelhantes ao sentimento que a gente passa no luto. Quando falamos de luto, geralmente estamos falando sobre a perda de alguém que é especial e que participa do nosso cotidiano. Mas esse sentimento pode acontecer após um fim de um relacionamento, a perda de um emprego, uma mudança importante ou qualquer situação que apresente uma ruptura emocional. Porque, querendo ou não, o luto é um processo de adaptação, ou melhor, uma readaptação. É a forma que nosso cérebro consegue encontrar de vivermos uma realidade que a gente não desejava viver. Porque uma das coisas que a minha psicóloga diz muito é que no fim a gente não tem controle de absolutamente nada. Mas eu falei que iríamos voltar para o começo, então vamos voltar. Desde quando a gente nasce, nós seres humanos criamos vínculos. Inclusive, existem diversas teorias dentro da psicologia que falam isso, e os relacionamentos significativos nos trazem segurança, proteção e pertencimento. E quando perdemos alguém importante, a gente não só perde aquela pessoa, mas perdemos o que aquela pessoa significava para nós e nos representava. Perdemos rotinas, memórias, planos futuros e, querendo ou não, uma parte da nossa identidade que foi construída com aquela pessoa. Inclusive, mesmo quando não estamos vivendo a perda, apenas de imaginar perder aquela pessoa traz muita ansiedade. E a psicologia nos mostra que o cérebro está naquela procura constante de segurança e previsibilidade. E quando a gente pensa que aquela pessoa importante pode não estar mais no nosso cotidiano, somos confrontados com uma realidade que a gente não quer viver e que, querendo ou não estamos prontos para ela. E, querendo ou não, é uma realidade que não podemos evitar, muito menos controlar. Além de que esse pensamento nos faz imaginar como seria a nossa vida sem aquela pessoa. Quem estaria do nosso lado, como seria a nossa rotina, como conseguiríamos lidar com essa dor. E sejamos sinceros, a dor da dúvida dói muito mais do que saber a realidade. E muitas vezes todas essas perguntas que eu fiz, elas não têm respostas. Outro ponto muito importante é que o medo da perda também está ligado diretamente com o apego. Quanto mais significativo é o vínculo, maior pode ser o receio de perdê-lo. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre relacionamentos que eu falo um pouco sobre as teorias do apego, então passem lá caso vocês tenham curiosidade. E só para te acalmar, isso não significa que tem algo errado com você. Porém, quando esse medo começa a ocupar os nossos pensamentos, ele pode nos impedir de aproveitar o presente e, querendo ou não, eles causam sofrimento. E ao invés de viver os momentos do lado das pessoas que a gente ama, a gente fica preso com essa preocupação da perda que ainda nem aconteceu. E isso é bem comum em pessoas ansiosas. E talvez o desafio seja justamente esse. Reconhecer que a perda faz parte da condição humana, sem permitir que o medo impeça a gente de viver coisas novas e as rotinas que cultivamos hoje. E, querendo ou não, aproveitar a presença do outro enquanto o outro ainda está aqui.
E a psicologia nos mostra que o ser humano tem dificuldade de lidar com incertezas. Sabemos que o luto é uma fase passageira, mas preferimos viver como se as pessoas que amamos estivessem sempre ao nosso lado, ao invés de tentar coisas novas. E quando pensamos na possibilidade de perder essas pessoas, a gente entra de cara com a vulnerabilidade. E como eu falei, aí a gente percebe que a gente não tem controle de nada. E essa percepção pode gerar ansiedade, preocupação excessiva e até comportamentos de dependência emocional. E também existe aquela famosa fase do luto que foi descrita por Elizabeth Kubler-Ross. Dentre essas fases a gente tem a negação, a raiva, a barganha. A barganha é quando a pessoa tenta de alguma forma negociar com a realidade da perda. Temos a depressão e a aceitação. Mas é importante que essas fases elas não acontecem em uma ordem exata. Se somos pessoas únicas que vivemos coisas únicas, é lógico que o luto também seria um momento totalmente único e individual para cada pessoa. O luto, ele não é uma linha tênue e é um processo assim como a vida, que é de idas e vindas. Alguns sentem raiva primeiro, outros entram em uma profunda tristeza logo no início. E é por isso que não existe um manual, um passo a passo de como lidar com o luto. É só realmente no dia a dia, no cotidiano, que a gente consegue entender todas as nossas emoções. Mas como eu não estou aqui apenas para falar falas bem psicológicas, eu vou falar algumas formas que a psicologia traz de como lidar com o luto. Permitir-se sentir a dor sem tentar fugir dela, como por exemplo no término de um relacionamento em que quando a pessoa termina, você vai pra balada, tenta aproveitar, curtir. Tudo isso como uma forma de fuga emocional. Buscar apoio em amigos, familiares ou profissionais, e é por isso que eu sempre falo, gente, é muito importante você ter a sua terapia em dia, porque nesses momentos o seu melhor amigo vai ser o seu terapeuta. Respeitar o próprio tempo e evitar a sua comparação de luto com o luto de outras pessoas, porque como eu falei, o luto é completamente individual. Quando eu digo que o luto é individual, não quer dizer que você não vai ter apoio de amigos ou de familiares. Quer dizer que quem vai lidar com a dor, especialmente, vai ser você, porque é você que vai sentir ela todos os dias. E por mais que você tenha ajuda de profissionais, basta você ressignificar essa dor e viver ela cada dia. E entender qual vai ser aquele sentido do luto para você. Eu sei que pode parecer bem bonito e bem idealizado tudo isso que eu falei no papel. Mas só a gente sabe o quão doloroso é viver o luto. Eu já vivi uma experiência de luto bem marcante, que eu acho que é a única que eu tive na minha vida há uns anos atrás. Pra quem não sabe, gente, eu já fiz tudo quanto é esporte, eu já fiz ginástica rítmica há muitos anos atrás. E na época que eu fazia ginástica, eu tinha alguns profissionais ali, né, alguns professores, professor de educação física, que ajudava a gente no nosso condicionamento. E era dividida em equipe e pré-equipe. Eu era da pré-equipe, o meu sonho era entrar na equipe, fazer campeonatos fora de Brasília e tudo. Meu sonho era esse. Entretanto, eu estava na pré-equipe, os meus campeonatos eram só aqui, eram campeonatos pequenos, até que eu tive um professor que era esposo da técnica do time, que olhou para mim e para as minhas amigas de um jeito diferente. Ele começou a treinar a gente, ele viu um grande potencial e ele fez uma proposta de levar a gente para viajar para fora do Brasil. Acho que, se não me engano, era para Costa Rica para competir. Desde então, eu e minhas amigas, a gente começou a treinar muito, a gente começou a se dedicar e ele viu o nosso potencial e ele fez essa conversa também com a nossa técnica e a nossa técnica aprovou, falou que realmente nós ali da pré-equipe éramos as mais preparadas e tudo isso gerou muita ansiedade. E pasmem, depois disso veio a pandemia. E a gente sabe, pandemia, Covid-19, infelizmente ele faleceu de Covid e foi um baque assim para todas as meninas da equipe e foi um choque também para mim muito grande. Eu chorei bastante, eu fiquei meio sem saber onde eu tava, né? Porque eu não tava treinando mais ginástica em casa. E quando voltou os treinos assim, eu era uma pessoa completamente diferente e eu perdi todas as oportunidades que ele iria me trazer e eu perdi um sonho junto com ele. Demorou um tempo para eu conseguir ressignificar, hoje eu também nem faço mais ginástica e tudo, mas entender que, gente, quando eu falava de ginástica, eu começava a pensar, só de pensar eu começava a chorar. Hoje eu já falo com mais tranquilidade, né, depois de muitos anos, mas só de pensar nessa ideia de treinar e tudo me deixava tão ansiosa que eu chorava sem parar.
E eu sei que esses pensamentos são comuns durante o processo do luto. Eles refletem numa tentativa de encontrar sentido para essa situação dolorosa. E eu acho que, apesar de tudo, até consegui lidar bem com esse luto, mas como era época de pandemia, não tinha muita coisa a se pensar. Além de perder ele, eu perdi as oportunidades e tudo que eu poderia viver nesse ano de pandemia. Foi uma sensação muito frustrante e demorou bastante tempo até para eu conseguir ressignificar essa ideia. O medo de substituir a pessoa ou de se sentir culpado por alguma coisa. Todos esses pensamentos são válidos, gente, tá tudo bem. E pensando bem, a dor do luto é o preço emocional dos vínculos que construímos ao longo da nossa vida. E desculpa te contar isso só agora no final do vídeo, mas não tem nada que elimine essa dor. É um processo contínuo, vivido dia após dia. Essa dor nos ajuda a compreender que sofrer diante de uma perda não é e nem deve ser um sinal de fraqueza. É a oportunidade de cuidar e amar algo, mesmo quando este algo não está presente aqui. E querendo ou não, dá a devida importância para tudo que aconteceu. Há uns anos atrás eu tinha um relacionamento com uma amiga minha que eu jogava vôlei. Eu falei que eu era dos esportes. E era uma amiga muito próxima e a gente viveu bastante coisas juntas. E com idas e vindas, todo mundo saía e entrava do vôlei e a gente continuava juntas. Mas há uns anos atrás, ela acabou se identificando com um outro grupo de amigas que, pasmem, esse grupo de amigas não gostavam muito de mim. E ela deixou de ser minha amiga para ser amiga dessas meninas. E ela começou a me tratar com desdém, parou de falar comigo. Ela também nem me explicou o que tinha rolado, ela só parou de falar comigo. E depois a gente teve uma grande conversa pelas motivações dela não querer ser mais minha amiga e tudo. E ela foi até que bem responsável afetivamente, né? Porque ela me deu uma justificativa, a gente chegou a conversar. Mas eu fiquei completamente sozinha, desolada. E por muito tempo, eu falei isso na terapia, era dor de um término de relacionamento, como se eu tivesse perdido alguém. E eu nem sabia que ela era tão importante pra mim quando eu vi o peso que ela saiu da minha vida. E apesar de hoje, eu ainda querendo não tenho algumas mágoas, às vezes mal resolvidas, eu tenho um sentimento bastante de frustração, eu sei o quão importante aquela pessoa foi pra mim, nos momentos em que eu vivi e a importância dela na minha vida. Então mesmo que a minha amizade com ela não seja duradoura, né, não foi até hoje, por mais que no meu coração eu queria muito ser amiga dela até hoje, é entender que as pessoas elas passam na nossa vida por um motivo e dar importância para aquele vínculo, para aquele ciclo que começou e se encerrou, mesmo que seja doloroso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre fins de ciclo, então caso vocês queiram também ver lá, eu acho super interessante, eu apoio muito vocês irem. Talvez a gente nunca esteja realmente preparado para perder alguém. E tá tudo bem, porque a psicologia nos mostra que não existe uma forma certa de lidar com a dor, nem um prazo correto para superá-la. O que podemos fazer junto com um profissional é acolher os nossos próprios sentimentos. Até porque nós vivemos somente uma vez e a nossa história só se faz uma vez. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse tema é até um pouco pesado para algumas pessoas e sensível, mas eu acho muito importante a gente trazer a perda e o luto, às vezes de uma forma mais natural, pra gente conseguir tirar um pouco desse peso que é falar sobre a perda de alguém. Se vocês gostam do bate-papo com a Raquel, não esqueçam de comentar aqui, de curtir. Eu também peço ideias de vídeo, porque eu sempre tô tentando pensar em temas que acontecem no nosso cotidiano, que podem estar sendo aí realidade na sua vida. Não esqueça de conferir os outros vídeos da playlist, temos muitos vídeos relacionados a fins de ciclos, relacionamentos, aniversários. Não esqueçam também de ver os outros vídeos, porque a gente tem vídeos psicológicos no canal também. Me contem aqui nos comentários as experiências que vocês têm com perda. Eu comentei 2 aqui que aconteceram comigo, que foram mais significativas, mas para quem viveu e para quem tem às vezes uma recomendação de como lidar com isso melhor, que eu não comentei aqui no vídeo, eu quero ouvir de vocês também. Eu espero ver vocês numa próxima. Um super beijo e tchau!